Olá, gente, professor Paulo Júnior. Vamos prosseguir com nossas aulas aqui para o Enem, tá bom? Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos os ex-alunos, alunos, as pessoas que estão acompanhando o canal. A gente passou da marca dos 500 inscritos, amanhã o canal faz um mês. Estou feliz com os números. Obrigado a todos, tá? E aí a gente vai, além de responder essa questão, revisar o conteúdo necessário para estar resolvendo ela, tá bom? Então, a questão, antes de mais nada, ela fala que ela quer descrever o número de divisores de um certo número que tem essa decomposição aqui, tá? Em fatores primos, né? 2 elevado a x, né? A decomposição é essa, vezes 5 elevado a y, vezes 7 elevado a z. Muito bem. Mas, antes de mais nada, você sabe como que calcula o número de divisores? Por exemplo, quantos divisores tem o 10, né? O 10 é tranquilo. Por quê? Porque é um número pequeno, e se você quiser ver os divisores de 10 são simplesmente o 1, o 2, o 5 e o próprio 10. É uma coisa importante também que você tem que perceber que o conjunto de divisores sempre começa no 1 e termina no próprio número. Se você pegar agora, no caso, os divisores de 12, né? Pegar o número 12. Quem são os números que dividem o 12, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12, tá? Esses são os divisores, né? De um número, tá bom? Uma observação importante é que os quadrados perfeitos, né? Eles têm uma quantidade ímpar de divisores, por exemplo. Isso pode te ajudar na questão futura, né? Por exemplo, um quadrado perfeito, o 9, né? Quem são os divisores do 9? Os divisores do 9 são simplesmente o 1, o 3 e o próprio 9. Quando eu falo que ele é um quadrado perfeito, é porque ele vem disso aqui, né? Ele é um 3 ao quadrado, tá? Então, por isso, ele é um quadrado perfeito. Pega um outro quadrado perfeito, 16, né? 16. Por exemplo, o 16 é 4 ao quadrado, então ele é um quadrado perfeito. Aí, se você pegar os divisores do 16, vão ser quem, né? O 1, o 2, o 3 não divide, aí o 4, o 5 não divide, o 6 não divide, né? Aí vai tentando, aí o 8 divide e depois o próprio 16. Percebam que aqui ele tem 5 divisores, né? Quantidade ímpar. Então, uma observação super importante é todos os quadrados perfeitos têm uma quantidade ímpar de divisores. Então, isso é algo que ajuda muito, tá? Em muitas questões. Mas bem, a questão não é um quadrado perfeito, mas eu já quis trazer essa observação. E aí, como que a gente calcula o número de divisores? Por exemplo, eu falei, né, o número 10 ele tem 4 divisores, né? Mas, e se for um número grande? Você vai ter que fazer a lista e contar? Não, esse método de fazer a lista e contar, ele é um método, funciona, mas ele é um pouco trabalhoso, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um outro que eu não citei ainda, o 120, né? O 120. Quantos divisores tem? Se você começar a fazer a lista, 1, 2, 3 e sair testando, é óbvio que eu sei que vai terminar no próprio 120, né? Começa sempre no 1 e termina no próprio número, porque o número dividido por ele mesmo é 1 e o número dividido por 1 dá ele próprio, então é sempre assim. Fora os primos, né, que só é 1 e ele mesmo, né? Então, vamos lá. Mas e o 120, como é que a gente faria se o problema fosse esse, né? O número de divisores de 120. Já eu volto para a questão, deixa eu afastar aqui só o quadro. Então, se eu quero saber, primeira coisa que eu faço é fatorar o 120, tá? Então, fatora no 120 por 2 dá 60. Aí por 2 dá 30. Por 2 dá 15. Por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Eu fatoro ele em fatores primos. Então, quer dizer que o 120, ele é 2 elevado a 3, né? O 2 apareceu 3 vezes, vezes 3 elevado a 1. Eu vou botar o expoente, vezes 5 elevado a 1. Porque é assim que é o método para saber o número de divisores. Então, o número de divisores, né, do 120, ele vai ser o quê? Eu pego os expoentes, tá bom? Aí eu faço isso, ó, 3 mais 1, vezes 1 mais 1,
vezes 1 mais 1. Porque cada um dos expoentes eu somo 1. Já eu falo o motivo disso. Então, isso dá 4 vezes 2 vezes 2. Aí, 4 vezes 2 são 8, vezes 2 são 16 divisores. Então, existem 16 números que dividem o 120, tá? É assim que a gente faz. Eu já tomo a liberdade de apagar. Vou apagar aqui e vou voltar. Por exemplo, o 10 a gente já viu que o 10, né, tem 4 divisores, né? O 10 aqui, quem são os divisores do 10? Já vou só repetir 1, 2, 5 e o próprio 10. Será que funciona mesmo? Bora ver aqui. Vamos fatorar o 10. Por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Isso quer dizer que o 10 fatorado é 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Então, o número de divisores do 10, né? Vou pegar aqui os expoentes, ó. 1 e 1. Então, é 1 mais 1 vezes 1 mais 1. Tá? Isso é 2 vezes 2, que vão dar 4 divisores. Como eu falei, né? Se você for fazer um número pequeno, escrever a lista funciona, mas um número grande vai demorar muito. Ó, seriam 16 números por causa do 120. Tá? Então, o método da decomposição, ele ajuda muito, né? Ele vai servir para facilitar esse trabalho todo que a gente está tendo. Tá? Então, eu vou apagar aqui. Então, se a gente voltar na questão, agora fica fácil de responder. Mas antes de eu voltar na questão, eu queria só falar uma coisa com vocês rapidinho. Por exemplo, né? Se a pergunta dissesse quantos divisores ímpares o 120 tem, né? Se eu quero saber somente quantos divisores ímpares o 120 tem, eu sei que esse expoente bem aqui do 2, ele tem que ser 0, né? Por quê, professor? Ora, porque para um número ser ímpar, ele não pode ter fator 2. Então, divisores do 120, mas esses divisores todos ímpares, né? Quantos números ímpares dividem o 120? Para esse cara aqui, o 3, eu não teria 3, eu só teria uma opção. Aí os outros eu mantenho. 1 mais 1, tá? Vezes 1 mais 1. Aí você vai fazer essa continha, que vai dar 2 vezes 2, que vão ser 4. Então ele tem 4 divisores ímpares, tá? Então, esse é um jeito de estar resolvendo esse tipo de problema. E se eu quiser os divisores pares, é só eu contar os expoentes do 2, exceto 1, né? Que é o caso dele não ter expoente 0, tá? Então, em vez de eu somar 1 com ele, eu não somo. Eu deixo só o valor dele mesmo. Então, isso é mais uma dica também em relação ao número de divisores. E aí, vamos voltar na questão, né? A questão diz o seguinte. Durante a Segunda Guerra Mundial, isso aqui tem até um filme interessante, né? Do matemático que desenvolveu, né? Tá? A máquina Enigma para quebrar mensagens codificadas dos nazistas. Até aconselho para vocês estarem assistindo, tá? A história de vida do Alan Turing. Então, foi o homem que criou o computador, né? Tá? Então, vamos lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada uma técnica de decomposição em fatores primos. O número n é dado pela expressão. Então, existe um número, n. Opa, pega aqui a caneta. O número n, e ele é dado pela expressão 2 elevado a x, vezes 5 elevado a y, vezes 7 elevado a z. Na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não múltiplo de 7. O número de divisores de n diferente de n... Opa, eu sei que quando eu for procurar os divisores de n, né? Eu sei que essa lista de divisores vai começar em 1 e vai terminar no próprio n. Só que ele não quer que eu considere aqui o próprio n. Só divisores diferentes de n, tá? Então, eu vou pegar os expoentes, né? X mais 1, y mais 1, vezes z mais 1, menos 1, que essa é a minha resposta. Calma aí, não acabou, tá? Tem aluno que muito esperto que vai saber que esse z aqui é 0, tá? E tentaria apresentar uma outra resposta, que ela não apareceria aqui, que seria assim: x mais 1 vezes y mais 1 vezes 1, né, que vai dar ele mesmo, menos 1, né? Não tem essa resposta na lista, tá? Mas ela, na minha opinião, seria até mais interessante de estar. Porque isso só é possível ser atingida se, além de saber o método, o aluno sabe que esse z é 0. Como é que o aluno sabe que esse z é 0? É porque a questão diz que esse número n, ele não é múltiplo de 7.
Se ele não é múltiplo de 7, o 7 não aparece na sua decomposição. Mas não faz diferença nenhuma ter colocado o z mais 1 aqui, porque a gente sabe que esse z é 0, tá? Mas isso é importante. Ó, por exemplo, eu sei que esse x não é 0 e esse y não é 0. Por quê? Porque a questão diz que ele é um múltiplo de 10. Mas para um número ser múltiplo de 10, ele tem que ser múltiplo de 2 e múltiplo de 5, porque o 2 vezes 5 dá 10. Se disser que um número é múltiplo de 15, eu sei que ele também é múltiplo de 3 e múltiplo de 5. Por quê? Porque 3 vezes 5 dão 15. Tá? Isso é uma coisa importante, que você pode guardar também como informação desse vídeo. Tá? Se disser que um número é múltiplo de 12, você já fica imaginando, ele é múltiplo de 2, múltiplo de 3, né, para virar múltiplo de 6, e múltiplo de quem mais, né? Você pode pegar do 2 e do 6, mas seria ambíguo, tá? Então você já tem aqui múltiplo de 4, né, também, que é múltiplo de 2 duas vezes. Esse número é múltiplo de 4, é múltiplo de 3, é múltiplo de 2, é múltiplo de 6. O jeito mais fácil seria múltiplo de 2 vezes múltiplo de 6. Tá? Que 2 vezes 2 dá 6. Só que dizer que é múltiplo de 6 garante que é múltiplo de 3 e de 2 de novo, né? Então, simplesmente eu sei que ele é múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Quando eu falo isso, é porque eu não quero deixar o 6 aqui, porque o 6 não é primo. A gente procura deixar os múltiplos, que são números primos, tá? Então, essa questão ela é super importante, não por ser trabalhosa de fazer, mas por ela envolver um conteúdo bem vasto. Tá? Espero que você tenha visto o vídeo até o fim. É um conselho que eu dou para os alunos. Assistam matemática sendo explicado tudo. Não fiquem pulando, isso não é legal. Dificilmente você aprende, tá bom? Um abraço. Mais uma vez, muito obrigado. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Não deixe de curtir o vídeo, gente. Um abraço.